palavra a senhora Natália Marcaça de Souza, diretora da Agência Nacional de Transporte. Fique à vontade, doutora. Tá bom. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros de mesa. Boa tarde, nossa plateia. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. O general me convidou para a apresentação e eu fiquei muito motivada pelos temas que estão se discutindo hoje na Comissão de Infraestrutura e particularmente por esse tema, que é o ambiente econômico, político e regulatório para a participação da iniciativa privada no financiamento da infraestrutura de transportes. Então, o que a gente tem é um grande desafio. A gente tem um déficit de investimentos em transportes no país que é imenso e temos pela frente um programa de concessões à iniciativa privada e também um programa de investimentos públicos em obras. E como financiar esse déficit? Como a gente trata isso? Com que mecanismos? Quais são os mecanismos adequados para atrair esse capital privado para esses investimentos que são cruciais para o país. Então, gostaria muito de agradecer pelo tema e pela oportunidade da gente sensibilizar a casa para algumas questões que vão culminar também em legislação. Tá? Então, vamos andando. Tá? Aqui eu trouxe para a gente começar com o programa de investimento em logística. Tá? Em agosto do ano passado, foi lançado o programa de investimento em logística, que busca o quê? Busca restabelecer a capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes, uma nova etapa de integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, e uma articulação das cadeias produtivas, que culminou numa legislação que foi a criação da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística. O que é mais interessante, no meu ponto de vista, do programa de investimento em logística é o Brasil voltar a pensar coordenado, é voltar a planejar o transporte, voltar a planejar esse meio que é essencial para que o país cresça, que é o que? A infraestrutura. Então, quando a gente faz esse pensamento, a gente planeja um pouco antes para que tudo ocorra com mais celeridade, para que tenha bons projetos antes de ser desenvolvido esses investimentos. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo do que a gente tem hoje em PAC, tá? Que são obras públicas, em quais rodovias a gente está investindo. Aqui são as rodovias atualmente concedidas e tem ali a 040 116 que ainda está em processo de concessão. As rodovias que a gente está no programa de investimento em logística, que é a terceira etapa, fase 3, que está prevendo. E como fica a nossa malha? Como é a malha rodoviária estruturante, com todas essas intervenções? Então, essa malha ela foi pensada, ela foi planejada para que ela se ligue e dê acesso aos portos, dê acesso à exportação. Então, é uma malha que ela já tem uma característica de planejamento. Tá? Aqui tem a malha ferroviária hoje concedida, tá? A malha estruturante. As intervenções que estão sendo feitas via PAC, e o novo modelo, o PIL. Então, ela também é uma malha que está sendo pensada. É uma malha que está sendo pensada em... Vamos ter a ferrovia para ligar da onde tem a produção para o porto. Então, vamos sair aqui do nosso bolsão de agricultura e chegar no porto, nos portos do país. E aqui eu botei as intervenções que estão sendo feitas na malha hidroviária, que é basicamente PAC. O que a gente tem no programa de investimentos em logística? A gente tem a previsão de licitar 7.500 quilômetros, somando um total de mais ou menos, hoje, na verdade, isso já está para mais, de 42 bilhões em contratos de 30 anos, sendo que a maior parte do investimento ela deve ser feita nos 5 primeiros anos, que a prioridade do programa de investimento em logística, tem um slide que vai tratar um pouco mais disso à frente. Diferente do que foi feito da década de 90, onde o governo precisava se livrar do custeio que essa malha, tanto rodoviária quanto ferroviária, usava do orçamento. O objetivo aqui é ampliar a capacidade. Então, por isso, os altos números de investimentos. Ferrovias são cerca de 91 bilhões de investimento em mais ou menos 10 mil quilômetros. Tá? Aqui está essa malha prevista para os investimentos de rodovia e os investimentos de ferrovia. Tá?
Contextualização do nosso programa de concessão, né? Nosso programa de concessão ele começou na década de 90 com o objetivo de reduzir os custos públicos, né? E diminuição do papel do Estado como provedor. Então, virou-se um Estado regulador, onde uma das agências que foi criada foi a ANTT. Então, a gente sai desse modelo de Estado provedor para um Estado regulador. Então, você diminui o gasto público e garante a manutenção das malhas rodoviárias e ferroviárias para o país, tá? E aí, todo o arcabouço, que nosso amigo professor vai poder nos dizer com mais propriedade, o arcabouço legal que isso nos traz. A 8987 e mais alguma legislação em decreto que nos permitiu fazer essas concessões na década de 90. Qual é a nossa motivação agora de concessão em 2013? Nossa motivação é planejamento logístico, integração dessas rodovias, ferrovias e hidrovias e ampliação de capacidade da malha. Então, não é só se livrar do custeio que essa infraestrutura nos permite, mas é sim ampliar essa infraestrutura. É garantir o acesso aos portos, é garantir o acesso das exportações e é garantir uma malha de qualidade. Então, esse é o objetivo que traz o Programa de Investimento em Logística. O que nos coloca um desafio. Essa parte do programa que a gente está falando só de rodovias e ferrovias chega a 133 bilhões, pelo menos. Como atrair o capital privado? 133 bilhões é uma quantidade imensa de dinheiro em que cerca de 80 bilhões vão ser dispensados nos 5 primeiros anos. Como atrair esse capital? Tá? Eu até trouxe aqui uma frase do Laffer, que é um economista liberal, aliás, o capital é um cão medroso. Então, o capital, ele se aflige com mudanças de legislação, ele se aflige com risco regulatório e ele se aflige com regras não bem definidas. Então, é isso que os contratos têm que buscar, é isso que o arcabouço regulatório tem que buscar e é isso que o arcabouço legal tem que buscar, estabilidade nas regras. Senão, a gente não atrai o capital privado. Para isso. Aqui eu trouxe um slide, ele acabou ficando um pouco, não sei se vai dar para ver, mas depois podem olhar com mais detalhes. As grandes companhias que a gente tem hoje atuando no Brasil, tá, com ativo total e patrimônio líquido delas. Se a gente pegar o patrimônio líquido dessas empresas e somar, empresas como Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Abertis, Queiroz Galvão, Triunfo, a gente vai ter um montante total de 60, quase 60 bilhões de patrimônio líquido. É muito pouco frente ao desafio que a gente tem. E eu botei aqueles números ali, que é o ativo total 2,8 e o patrimônio líquido 1,3. Geralmente, as regras de financiamento para cada 1 milhão emprestado, o banco exige que se tenha um ativo total de 2,8 e um patrimônio líquido de 1,3. Quer dizer, então, para emprestar esse dinheiro, a gente consegue um financiamento hoje, com a modelagem atual, menor do que se tem de ativo total e patrimônio líquido. Isso não vai saldar os 131 bilhões com as empresas que a gente tem. Então, como trazer isso? Como atrair também os capitais estrangeiros? Porque só os capitais nacionais, muito provavelmente, a gente não vai dar conta dos investimentos que temos pela frente. E aí, se a gente fala de capital estrangeiro, a gente fala de conhecer as regras brasileiras, que nem sempre são simples para os estrangeiros. A tributação do Brasil, as agências reguladoras. Então, se traz todo esse risco, todo esse desconhecimento que vem para um estrangeiro. Então, isso tem que ser facilitado para atrair um investimento externo também. E aí eu estou pontuando algumas coisas que a gente pode fazer. Foi acrescido uma parte de financiamento público, então, para essas concessões. Além do BNDES, está se trazendo para financiamento dessas concessões o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O valor desse financiamento, ele está com juros interessantes, ele está com TJLP mais 1,5, até 1,5 de risco, né? Que geralmente esses financiamentos e as empresas são projetos que têm pouco risco, são projetos de infraestrutura de longo prazo, onde geralmente a gente tem a demanda razoavelmente conhecida.
Outra característica que é importante para o sucesso desse projeto, principalmente porque os investimentos estão logo no início, é o empréstimo ponte. Empréstimo ponte é aquele empréstimo que inicia no começo da implantação da infraestrutura até termos a demanda conhecida. Geralmente é isso. A gente tem um primeiro empréstimo e esse empréstimo geralmente é mais caro, justamente quando você está desembolsando mais investimento. Então, esse empréstimo ponte, nas condições do longo prazo, também garante um acesso mais fácil a esse financiamento e tarifas mais baixas, porque isso acaba sendo considerado no leilão. E um ponto fundamental é Project Finance Non-Recourse. O que é isso? Geralmente, os projetos de financiamento que temos hoje no Brasil é demandado garantias corporativas das empresas, seguros garantias e outras garantias que não só as receitas daquele projeto. Isso é um Project Finance Non-Recourse. É quando o próprio projeto se financia com as receitas que ele vai ter no futuro. E esse é um instrumento adequado para bens de infraestrutura, porque geralmente você tem a demanda conhecida, elas são estáveis e são de longo prazo. Então, um financiamento com as receitas do próprio negócio, ele traz uma taxa mais baixa, ele traz riscos mais baixos para o empresário, e isso garante uma financiabilidade melhor. Ele não precisa botar todo o ativo dele, todo o patrimônio líquido, como eu pus no primeiro gráfico, tá? E o financiamento por bancos privados também. Então, o financiamento por bancos privados, eles carecem de bons projetos, bom detalhamento, para que o banco privado e o capital, como eu disse, que é um cão medroso, se valha dos seus medos e entre nesse negócio, tá? Então, é super importante para a gente, nesses projetos, ter o conhecimento dos riscos e a mitigação dele. Então, os riscos eles têm que estar transparentes e mitigados e alocados de maneira correta. Então, problemas em tráfego, a mitigação desses problemas, como tráfego em ferrovia, geralmente a gente tem uma característica mais delicada dessa parte, porque ferrovia tem um investimento mais alto, tem um payback disso mais demorado. Então, você tem que garantir esse risco e mitigar da maneira que alocar para o ente privado ou para o ente público da menor maneira. Quem gerencia melhor esse risco. Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, ele tem um prazo que hoje varia mais ou menos de 30 meses para licenciar uma obra. Então, esse risco tem que estar detalhado, tem que estar alocado. Parte com o poder público naquilo que o poder público gere melhor e parte com o poder privado naquilo que ele gere melhor. Interferências e desapropriações de obras. Então, esses riscos também têm que estar detalhados. Uma questão de legislação que eu ponho aqui é a desapropriação hoje. A ANTT ela não tem competência legal para realizar a desapropriação. Quem realiza a desapropriação para a ANTT das áreas é a Casa Civil, a Presidenta da República. Então, para a gente emitir um decreto de utilidade pública na ANTT, a gente demora mais ou menos 8 meses. Quando o DENIT ele tem essa competência legal e é cerca de 2 meses para emitir um decreto. Então, isso também impacta nos cronogramas e nos riscos da obra. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar e depois a gente pode discutir com mais detalhes.